Em física, nós trabalhamos com dois tipos de grandezas. As grandezas escalares, como massa, tempo, temperatura, carga elétrica, corrente elétrica. E também trabalhamos com as grandezas vetoriais, força, velocidade, aceleração, quantidade de movimento, impulso, campo elétrico. A grande diferença entre as grandezas escalares e as vetoriais é que as primeiras grandezas, as escalares, necessitam apenas de um valor para conseguirmos caracterizá-las. Então, quando eu digo a minha massa é de 92 kg, essa informação ela complementa todo o conceito de massa. Ou seja, a massa precisa apenas de uma quantidade para defini-la. No entanto, quando eu vou expressar, por exemplo, a força que incide sobre um determinado corpo, a força-peso, por exemplo, não basta eu dizer que o corpo possui um peso de 920 newtons. Eu preciso dizer que esse peso é uma força vertical apontando para o centro da Terra. Percebe como existe uma diferença muito clara entre você precisar apenas de um número para definir uma grandeza ou um número, a direção e o sentido para caracterizar uma outra grandeza? Na aula de hoje, nós vamos falar sobre os vetores. Vamos definir o que é um vetor, quais são as informações que um vetor pode nos fornecer e, sobretudo, vamos aprender a fazer contas com vetores. Sim, porque trabalhar matematicamente com números é bastante diferente de trabalhar matematicamente com os vetores. Eu sou o professor Danilo, você está numa aula de Física do curso Azimuth Online. Seja bem-vindo. Olá a todos, olá a todas, muito bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá a hora que você estiver assistindo esse vídeo. Hoje nós vamos começar o nosso estudo na física vetorial. Na verdade, a gente não vai começar a física propriamente dita, embora a gente vá usar exemplos, sobretudo na aula de exercícios, de situações físicas que envolvem o conhecimento desse nosso amiguinho vetores. Os vetores, na verdade, eles são estudados, pessoal, para quem faz curso superior, na parte de matemática, numa disciplina específica chamada álgebra linear, onde você aprende o conceito de vetor, o conceito de espaço vetorial, tá? Aqui na nossa física do ensino médio, a gente precisa basicamente do conceito de vetor associado à grandeza, tá? E a ideia da gente é descrever o que é uma grandeza vetorial e como é que a gente vai trabalhar com soma, subtração e decomposição de vetores, que são as três operações mais importantes para a gente no ensino médio, tá? A gente tem outras formas de operar vetores, mas essas outras operações, esses outros operadores, eles são trabalhados só no ensino superior, beleza? Então vamos começar definindo o que é um vetor, né? E falando um pouquinho das características dele, como é que a gente representa, o que é o módulo, a direção e o sentido, beleza? Então olha só, a gente vai definir vetores como sendo grandezas, ou melhor, são elementos matemáticos, os vetores são elementos matemáticos. Ah, como se fosse um número, né, Danilo? Exatamente. Os números são elementos matemáticos. Só que os vetores são elementos matemáticos caracterizados por três coisas. Então eu vou escrever assim, ó, usados na caracterização de grandezas na física. Vale lembrar o seguinte, viu, moçada? Não é só a física que se utiliza de vetores. A gente na química, quando for estudar geometria molecular, polaridade molecular, que são dois atributos das moléculas, tanto orgânicas como inorgânicas, a gente vai precisar usar o conceito de vetor também. Tá? O uso na química é um pouco mais restrito, mas a gente usa bastante em larga escala na física. A ponto de eu dizer para vocês o seguinte, olha, se você não souber vetor, esquece a tua vida de vestibulando na física. Você vai ter problemas.
Porque a partir de agora, a gente vai entrar na parte da mecânica, na eletrostática, toda ela embasada no comportamento vetorial das grandezas, tá ok? Bom, elementos matemáticos usados na caracterização de grandezas na física. Os vetores, eles possuem três elementos. Possuem três elementos. Tá? Eu vou definir os elementos do vetor e aí a gente já aprende como vamos representar o tal do vetor. Bom, quais são os elementos, Danilo? Aqueles famosíssimos. O módulo, que nós também costumamos chamar de intensidade. Tá? Eu vou colocar entre parênteses. Então, quando o cara pergunta para você assim, calcule o módulo da força aplicada no corpo, calcule o módulo do impulso, calcule o módulo do campo elétrico. Ele quer o valor. Ele não está preocupado com as outras duas características. As outras duas características são a direção e o sentido. Tá? Direção e sentido é uma coisa que o pessoal confunde um pouco, né? Professor, o que é direção? Direção horizontal vertical ou é sentido que é horizontal vertical? A gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Como é que a gente representa tudo isso? Porque o que dá para perceber é que esse elemento, o vetor, ele tem um componente algébrico, que é o valor dele, associado a ele, mas ele tem dois componentes geométricos, ou seja, eu tenho que desenhar vetores. É claro que os nossos desenhos de vetores não são desenhos muito elaborados, mas eu preciso fazer diagramas representando vetores para fazer resultantes, para fazer variações na física, todas aquelas coisas que a gente precisa fazer. Então, como é que a gente representa um vetor? O vetor, vamos escrever assim, ó, a representação do vetor, representação do vetor, ela é dada sobre aquilo que a geometria chama de reta suporte. Então considere uma reta qualquer. Eu vou colocar aqui uma reta pontilhadinha, tá? Não confunda a reta com segmento de reta. As retas elas são infinitas, certo? Se eu pegar um trecho mensurável desta reta, que eu chamei ali de reta R, eu vou ter um segmento de reta. Então veja só o que eu vou fazer. Eu vou pegar dois pontos aqui na minha lousinha quadriculada, bonitinha, que eu ganhei de presente. Essa lousa eu ganhei de presente, sabia? Da Tati. Ela que me deu de presente essa lousa. Olha só, eu vou pegar dois pontos da minha reta e vou desenhar o vetor aqui, ó. Esse aqui vai ser o meu vetor, tá vendo, ó? Tá vendo esse tracinho azul? Ele é o meu vetor. Percebam que esse vetor ele tem um tamanho, tá? Um tamanho. Aqui no meu quadrinho, não sei se vocês vão conseguir enxergar, não sei como é que tá a luminosidade, mas acho que dá para enxergar um pouquinho, mas enfim, anyway, acredita em mim. Eu desenhei aqui um segmento de reta contendo 4 quadradinhos da minha lousa. Então eu vou dizer que o tamanho desse vetor é 4u.v. Danilo, o que é 4uv? 4 unidades vetoriais. Por exemplo, se for um vetor de força, serão 4 newtons. Se for um vetor de campo elétrico, serão 4 newtons por coulomb. Se for um outro vetor de qualquer grandeza que você tenha, que seja vetorial, você vai ter uma unidade ali representando aquela grandeza, ok? Tá, perceba o seguinte, esse vetor, ele forma com a horizontal um ângulo de 0 graus. Ou seja, ele está na horizontal. O ângulo de 0 graus. Tá certo? Quando você fala que o vetor forma com a horizontal um ângulo de 0 graus, você está dando para esse vetor o que a gente chama de direção. Ah! A direção, então, é o horizontal, o vertical, o diagonal. Quando você fala assim, olha, um corpo abandona o solo com velocidade formando 45 graus com a horizontal. Você acabou de nortear a direção desse vetor. Ele está na direção diagonal, formando um ângulo de 45. Notem que para você fornecer direção, a menos que o vetor esteja na vertical, excepcionalmente na horizontal, você vai precisar de ângulos.
Então, eu falo que o vetor está na horizontal, eu entendo. Eu falo que o vetor está na vertical, eu também entendo. Agora, se eu falo na diagonal, eu digo diagonal quantos graus a partir da horizontal, percebem? Tá? Agora está faltando o sentido do vetor. Porque veja só, dizer que uma força é horizontal e que ela tem módulo de 4 newtons ainda não é suficiente para você complementar a grandeza-força. Eu vou precisar de uma outra informação. Essa força é horizontal, mas ela está apontando para a direita ou para a esquerda? Como é que você faz isso, Danilo? Você põe uma setinha numa das pontas do vetor. Então, por exemplo, eu quero dizer que o vetor está sendo aplicado a força da esquerda para a direita. É como se você estivesse orientando o vetor. Na cinemática, a gente já teve uma experiência bem breve com orientação de trajetória. Ao orientarmos uma trajetória, nós estamos de verdade orientando um sentido para os nossos vetores, tá certo? Então aqui eu botei uma setinha apontando para a direita, então eu vou escrever aqui sentido da esquerda para a direita. Tá certo? E aí eu posso escrever esse vetor de dois jeitos. Veja só. Eu posso dizer assim, o vetor V em módulo é igual a 4 UVs. Então eu escrevo que o módulo do vetor V é igual a 4, ou seja, o tamanho dele. A direção e o sentido já estão explícitas no próprio desenho do vetor, ok? Ou então eu escrevo assim, V igual a 4 UVs, tá? Se você quiser tratar apenas do número do vetor, né, a gente trabalha muito com módulo de vetores quando você vai ter que calcular alguma coisa na física. Então, na hora de calcular o módulo do vetor, você pode representar o módulo de uma grandeza vetorial ou simplesmente sem a flechinha. Sem a flechinha, você está dizendo, olha, isso aqui é só o número associado ao vetor. Tudo bem, super tranquilo, super básica a ideia de vetores. O problema é na hora das contas, tá certo? Outras coisas importantes. Vetores iguais. Na matemática, a gente sabe que dois números são iguais de maneira quase que intuitiva, né? Pensa que números são formas de você expressar quantidades. Então eu falo assim, eu comprei 3 bananas. O número 3 associado a uma quantidade de bananas. 3 bananas é igual a 3 laranjas em termos numéricos. Obviamente as frutas são diferentes, mas o valor 3 eu entendo. Então se eu falo para você, olha, Joãozinho tem 3 bananas. Marquinhos tem 3 laranjas. Qual dos dois tem mais frutas? Eu entendo que os números são iguais por conta de um aspecto quantitativo. Agora, em que condição eu digo que dois vetores são iguais? Olha, se para você definir um vetor, você precisa de 3 informações, módulo, direção e sentido, a resposta é simples. Para que dois vetores possuam identidade, ou seja, para que eu possa afirmar que um vetor é igual ao outro, é preciso que as 3 informações coincidam. Então eu vou dizer, vetores iguais são aqueles que possuem módulo, direção e sentido iguais. Então vamos colocar aqui módulo, direção e sentidos iguais. Tá? Então se os vetores tiverem o mesmo tamanho, se os vetores tiverem a mesma direção e se os vetores tiverem o mesmo sentido, pronto, eles são vetores idênticos, é o vetor identidade, ok? Outra coisa importante, o que é um vetor nulo? Um vetor nulo. Vetor nulo. Nós, na matemática, temos um número que simboliza a nulidade, que é o zero.
O zero significa nulo. Então, se eu tenho 0 maçãs, eu não tenho quantidade alguma de maçãs. Na física vetorial, para um vetor ser nulo, basta que ele tenha módulo 0. Ah, é verdade, porque ele não tem tamanho. Possui módulo 0. 0. Isso é um vetor nulo. É óbvio, né, pessoal, que se o módulo de um vetor é 0, significa que esse vetor não terá nem direção e nem sentido. Como é que você pode falar que uma força está sendo aplicada na horizontal com o módulo 0 newtons? Pô, não tem força. Então, o vetor ele desaparece quando o valor dele é 0. Tranquilo? Então a gente tem o conceito de vetor nulo, o conceito de vetores iguais, que são conceitos muito básicos na matemática, de álgebra, né? Mas que na vetorial a gente precisa deixar muito claro. Tranquilo? Outro conceito importante, muito importante, é o conceito de vetores opostos. Vetores opostos. Na matemática nós também temos o conceito de números opostos. Não temos? Na vetorial eu também vou ter. Olha, para você dizer que dois vetores são opostos, ou numa linguagem um pouco mais simples, né? Um vetor seja o contrário do outro, mais ou menos essa ideia, esses vetores precisam ter, então possuem mesmo módulo, então quer dizer, tem que ter o mesmo valor, tá? Também possuirão mesma direção, Ah, tá. Então quer dizer, os dois têm que ter o mesmo tamanho. Se um tiver na horizontal, também o outro terá. E sentidos opostos. Aqui. Pronto. Tá vendo? Então imaginem, por exemplo, que eu tenha um vetor assim, ó. Eu vou chamar esse vetor V1 de 4 unidades vetoriais. Olha lá. Então esse é o vetor V1, 4 unidades vetoriais. O vetor V2 eu represento assim, ó, de mesmo tamanho. Eu vou dizer que V2 também tem um módulo igual a 4 vezes. Vocês notem o seguinte, ó, galera. Quando você vai representar o módulo de um vetor, não tem essa de dizer que ele é negativo ou positivo, tá? A gente costuma usar o negativo ou positivo enquanto não estava trabalhando com vetores. Eu sei que esse vetor aqui é o oposto desse. Eu represento assim, ó. V1 é igual a menos V2. É assim que a gente faz na matemática, ó. O vetor V1 é oposto ao vetor V2, ou vice-versa. V2 é igual a menos V1, ou V1 igual a menos V2, tanto faz, tá certo? Então eu tenho igualdade de vetores, nulidade de vetores e oposição de vetores. Com esses três conceitos básicos, a gente começa, portanto, aqui no item 2, a trabalhar com as operações de vetores. Vamos colocar aqui operações importantes. Quais são as operações que eu preciso conhecer relativamente a vetoriais, a grandezas vetoriais? O que eu tenho que ir para o vestibular conhecendo? Bom, a operação mais famosa que a gente vai discutir, que inclusive vai ocupar boa parte da aula, é a soma de vetores. Eu costumo brincar, pessoal, que 2 mais 3 nem sempre vai dar 5, tá? No mundo vetorial, 2 mais 3 pode dar 1. Pode dar um valor, pode dar 5, pode dar 4. Na verdade, você vai perceber que a soma de vetores vai depender de questões relativas à direção e sentido, tá? Outra coisa que a gente precisa conhecer, essa um pouco menos, porque são poucos os momentos em que a gente vai ser obrigado a trabalhar, é a subtração vetorial. Subtração vetorial. Danilo,
em que condições a gente teria que subtrair vetores? Quando você vai calcular uma variação de velocidade, por exemplo. A velocidade é uma grandeza vetorial. Tudo bem? Como é que se calcula a variação de velocidade? Não é a velocidade final menos a inicial? Enquanto nós estávamos trabalhando com velocidades, assumindo apenas valores numéricos, positivo, negativo, era simples eu fazer essa conta. O problema é, como é que eu trabalho com subtração de vetores V2 menos V1 ou V1 menos V2? Tá? A gente vai também falar um pouquinho. Essas duas técnicas estão baseadas numa regra muito importante, que é a regra do paralelogramo, tá bom? E depois, para finalizar, a gente vai falar de uma operação que, quando se trabalha com forças, sobretudo com forças, ela é imprescindível. Eu diria para você que, se você não souber fazer isso, você dificilmente vai conseguir resolver problema de lei de Newton, que são os problemas em que exige-se muito dessa operação. Do que eu estou falando, galera? Decomposição vetorial. Decomposição vetorial. Tá? São essas as três coisas que você precisa sair daqui sabendo fazer, tá bom? Eu vou citar situações, eu vou provar para vocês algumas coisas importantes. A gente vai fazer muitos exercícios na aula de exercícios, mas eu diria para vocês o seguinte, gente, aqui começa, na sua vida de estudante de física, um divisor de águas. Quando você começa a entrar no mundo vetorial, aí os problemas de mecânica e, sobretudo, eletrostática, né, que são onde a gente usa mais, eles vão ganhar um novo significado para vocês. Tudo bem? Então, olha só. Vamos para o item 2. Eu vou apagar a lousa aqui rapidinho. A gente vai começar o item 2 falando da soma vetorial e da regra do paralelogramo. Então, no item 2, nós vamos começar os procedimentos de somas de vetores, tá? Eu vou discutir o conceito geral e vou apresentar algumas somas vetoriais que são muito famosas dentro da física, sobretudo dentro da física, quando a gente for trabalhar com força, impulso, campo elétrico. Então, olha só. Vamos imaginar, por exemplo, que eu seja obrigado a fazer uma soma de dois vetores. E isso é uma coisa que eu já tenho que avisar de antemão. Para quem assiste a aula presencial, deve lembrar de uma regrinha chamada regrinha da poligonal fechada. A regra da poligonal fechada, ela permite com que você descubra a soma de vetores com vários vetores ao mesmo tempo. Só que a regrinha da poligonal fechada, ela tem um problema. Você só consegue, a partir dela, desenhar o vetor soma e não calcular o módulo. Só que na física, principalmente no vestibular, é muito importante que você não só desenhe o vetor, como calcule o módulo. Eu diria até para você o seguinte, sem medo de errar, viu? É muito mais importante você calcular o módulo de uma soma do que desenhar. Afinal de contas, vocês devem lembrar que nas questões de física, normalmente ele vai perguntar o valor da força resultante, o valor da velocidade resultante, o valor da aceleração resultante. Ele pouco vai pedir para você desenhar. Ou seja, esquece a regrinha da poligonal fechada, ela só vai encher a sua cabeça com conhecimentos inúteis. Para nós, a soma vetorial ela vai ser feita sempre da mesma maneira. Primeiro, eu só posso promover uma soma de vetores 2 a 2, tá? Danilo, e se eu tiver mais do que dois vetores para somar? Você pega 2, soma, pega esse resultado e soma com o terceiro vetor. Você vai somando sempre de 2 em 2. Tá, como é que eu faço isso? Vamos imaginar então que eu tenha dois vetores, eu chamei aqui de V1 e V2. Podem muito bem ser vetores de força, por exemplo, tá? Acho que pensar no vetor força acho que é mais fácil para você materializar o que eu vou contar. Então imaginem que tem um corpo aqui, ó. Eu vou desenhar aqui uma bolotinha, ó, aqui. E esse corpo está sob a ação de duas forças, V1 e V2, tá bom? E eu quero saber qual é o vetor força resultante sobre o corpo. Vamos lembrar que a força resultante, ela é uma força que na verdade não existe. A força resultante, na verdade, é uma força que exerceria, olha o tempo que eu estou usando o verbal, exerceria o mesmo efeito do que as outras forças juntas. Então, tipo assim, se eu pudesse pegar esses dois vetores e substituí-los por um vetor equivalente de soma, como é que eu faria? Bom, como a gente precisa fazer 3 somas, aí você fala assim, como assim 3 somas, Danilo? Eu preciso calcular o módulo, a direção e o sentido do vetor resultante.
A gente vai começar primeiro desenhando o vetor resultante, ou seja, a gente vai primeiro calcular a direção e o sentido desse vetor. Para fazer esse cálculo, a gente usa a famosa regra do paralelogramo. A regra do paralelogramo consiste basicamente em você fazer o seguinte. Você vai colocar os dois vetores que você vai somar na mesma origem. Tá? Você fixa os dois vetores na mesma origem, ou seja, coloca as origens dos vetores no mesmo ponto, e aí você vai enxergar ali uma figurinha. Notem que essa figurinha mostra que os dois vetores formam um ângulo θ. Esse ângulo θ é crucial para calcular o módulo. Daqui a pouco a gente fala sobre ele. Aí você vai fazer o seguinte, como é que você vai desenhar o vetor resultante? O vetor resultante você vai desenhar criando nessa figura um paralelogramo. Vamos lembrar que paralelogramos são figuras com 4 lados, onde os dois lados paralelos são iguais entre si. Um quadrado é um paralelogramo, um losango é um paralelogramo, um retângulo também é um paralelogramo, tá? Então eu vou... Mas fala, Danilo, como assim eu vou desenhar um paralelogramo? Vem cá, tá vendo a extremidade do vetor V1? Você vai começar aqui da extremidade do vetor V1 a traçar um segmento de reta paralelo ao vetor V2. Você vai fazer isso aqui, ó. Tô fazendo aqui, tá, queridos? Ó. Pronto. Olha lá o que eu fiz. Eu tracei aqui um segmento de reta paralelo ao vetor V2. Eles têm exatamente o mesmo comprimento e são paralelos entre si. Repete o mesmo procedimento a partir da extremidade do vetor V2. Então você vem aqui da pontinha e vai traçar uma paralela ao vetor V1 que está ali do outro lado. Percebam que ao fazer isso eu vou construir o meu paralelogramo. Ó, parece um peixinho, ó. Tá vendo? Isso aqui é um paralelogramo. Veja que o lado tracejado aqui, olha, é paralelo a V2. E este outro lado tracejado é paralelo ao V1. Muito bem? Perceba que agora esse paralelogramo possui duas diagonais. Possui uma diagonal aqui, ó, na horizontal, que vocês vão ver aqui, e possui uma diagonal na vertical. Uma diagonal que a gente chama de diagonal menor e diagonal maior. Aqui não dá para saber exatamente qual a diagonal maior ou menor, porque eu não tenho o tamanho dos lados. Num quadrado, presta atenção, num quadrado, ou seja, uma figura de um quadrilátero com 4 lados iguais, as duas diagonais são iguais, L raiz de 2. Veja como a matemática, principalmente a parte da geometria, ela está sendo requisitada a partir desse momento. Aí você vai fazer o seguinte, ó. Tá vendo onde estão a origem dos dois vetores? Aqui, ó. Você vai traçar uma diagonal desta origem até o outro lado oposto. Eu vou usar uma régua aqui, tá, gente? Vocês perdoem? Porque senão vai ficar muito feio o meu desenho. Ó, eu vou desenhar aqui um vetor, um segmento de reta, perdão, em azul. Olha lá o que eu fiz, ó. Tracei um segmento de reta em azul. Aquele segmento de reta tem um comprimento, não tem? Aquele comprimento é exatamente o módulo do vetor resultante, tá? O comprimento desse segmento é o módulo do meu vetor. Ah, Danilo, então você já tem o tamanho dele, que daqui a pouco a gente vai medir, e tem a direção. A direção é na horizontal. Cadê o sentido do vetor? O sentido do vetor você vai fazer assim. Tá vendo que ele parte dessa origem e chega até aqui? Então, o sentido do vetor é o mesmo sentido dos vetores que deram origem a ele, ó. Eles não estão indo para a direita? Os dois vetores? Então, esse aqui vai ser o V resultante. Resultante. Ah! Por isso que chama a regra do paralelogramo. Então o vetor resultante é a diagonal que parte da origem dos dois vetores. Então o V resultante, vamos escrever ele aqui. V resultante é a diagonal que parte do verbo partir, né? Que parte da origem
dos vetores V1 e V2. Vetores V1 e V2. Tá? Tudo bem? Tranquilo? Desenhamos. Então aqui você tem exatamente a direção e o sentido. Isso aqui a gente pode chamar, para quem gosta dos nomezinhos, de regra do paralelogramo. Tá? Tranquilo? Tá, beleza. Quanto mede essa diagonal? Para medir essa diagonal, a gente precisa apelar para a geometria. Tá? Na geometria, a gente consegue calcular essa diagonal com uma formulinha muito famosa que lembra a lei dos cossenos. Tá? Como é que a gente calcula o módulo? Então vamos lá. Módulo. A formulinha é bem desagradável, viu, pessoal? Só que a gente usa tanto, que você acaba memorizando. A formulinha é o seguinte, ó. O vetor resultante ao quadrado, vamos colocar em azulzinho aqui para diferenciar dos outros dois vetores, tá? Então, ó, o vetor resultante ao quadrado. Nossa, professor, você vai calcular o vetor resultante ao quadrado? É, melhor calcular o quadrado, vocês já vão entender por quê. Ele é igual a o quadrado do primeiro mais... Então, ó, o quadrado do primeiro, você vai pegar o maior, um dos vetores aqui, vai elevar ele ao quadrado, mais o segundo vetor ao quadrado. Então, pega o primeiro, eleva ao quadrado. Pega o segundo, eleva ao quadrado. Mais duas vezes o primeiro vezes o segundo. Parece a fórmula do quadrado da soma, né? Quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro, o segundo, mais o quadrado. Só que tem um detalhe. Nesta parte aqui, ó, duas vezes o primeiro vezes o segundo, aparece um novo termo. Preste muita atenção neste termo. Vezes, então, ó, V1 vezes V2 vezes o cosseno do ângulo θ. Onde θ é o ângulo formado pela abertura do meu paralelogramo. Tá certo? O que a gente percebe então? Para você calcular o VR, basta você passar a raiz quadrada nesse monstro, tá? Se você isolar o VR, você tira a raiz quadrada. Então, se você quiser decorar dessa forma, você vai calcular o VR ao quadrado, o valor que você calcular, você tira a raiz e acha o vetor resultante. O que eu quero chamar a atenção de vocês é que esse ângulo θ, ele é o nosso problema. Por quê? Porque vocês sabem que cosseno de ângulos são números que variam de -1 até 1, tá certo? Quer dizer, dependendo do ângulo θ que você tem aqui, você pode ter valores diferentes de soma. E você pode perceber isso fazendo um raciocínio bem intuitivo aqui. Vem cá. Para pensar um pouquinho, ó. Eu vou me colocar aqui no cantinho, bem espremido para vocês, ó. Aqui eu tenho dois vetores atuantes, não é isso? Se esses vetores forem mais abertos ou mais fechados, vocês concordam comigo que o tamanho daquela diagonal acaba ficando maior ou menor? Pensa assim, ó, se eu começar a juntar esses dois vetores, diminuindo o ângulo entre eles, essa diagonal vai aumentar de tamanho. Se eu começar a abrir demais as perninhas dos vetores, essa diagonal diminui o tamanho. Então, quando eu falei no começo da aula, olha, 3 mais 2 nem sempre vai dar 5. Por que eu estou falando sobre isso? Porque quando eu somo um vetor de módulo 3 com um vetor de módulo 2, o resultado vai depender do ângulo entre eles. Existem situações em que esse ângulo é um ângulo tal que o cosseno dá até negativo. Então, muitas vezes, somar vetores significa pegar um número e subtrair do outro. Isso vai depender demais da conta dos ângulos. Então, ó, observação. Observação. O ângulo θ regula, eu vou colocar entre aspas essa palavra, regula o módulo do vetor resultante. Do vetor resultante.
Tranquilo? Beleza? Bom, eu vou mostrar para vocês como isso pode se tornar um problema. Um problema. Eu vou colocar aqui algumas situações em que a gente vai usar a fórmula da soma vetorial para calcular um vetor resultante, tá? Os três ângulos mais famosos que a gente tem envolvendo situações de exercícios no vestibular são os ângulos θ igual a 0, θ igual a 180 graus e θ igual a 90, que é quando os ângulos são perpendiculares. Tem o θ 120, tem o θ 45, mas se você entender a dinâmica do que eu vou mostrar para você aqui, você pode trabalhar com qualquer ângulo que o exercício te dê. Tudo bem? Então vamos lá. Quais são os ângulos notáveis? Vamos desenvolver aqui o primeiro ângulo. θ igual a 0 graus. Gente, para pensar um pouquinho aqui. Vem cá. Quando dois vetores formam um ângulo de 0 graus, o que isso quer dizer na prática? Pensa assim, ó. Se você pegar esses dois vetores, V1 e V2, e começar a aproximá-los um do outro, você concorda que esse θ vai diminuir? Quando é que esse θ vai valer 0? Quando os dois vetores estiverem paralelos. Vem cá, olha só. Quando θ é igual a 0, você tem essa situação, ó. O vetor V1 e o vetor V2. Eu estou colocando os vetores de tamanhos diferentes, tá, gente? Só para a gente não achar que eles são sempre iguais. Pronto. Se eu aplicar a fórmula da soma vetorial, eu vou chegar numa coisa muito interessante. Vem cá, olha só. Vamos aplicar? VR ao quadrado é igual a V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado. Olha lá, estou aplicando a fórmula. Mais 2 vezes V1 vezes V2 vezes o cosseno de 0. Danilo, quanto vale o cosseno de 0? O cosseno de 0 vale 1, galera. 1. Ok? Portanto, como é que essa fórmula fica admitindo que o cosseno vale 1? Então ela vai ficar assim, ó. VR ao quadrado é igual a V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado mais 2 vezes V1 vezes V2. Tranquilo? Vem cá, vamos continuar desenvolvendo, não se empolga. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Isso aqui não é a soma de quadrados? Então eu posso escrever de um jeito mais simples que o resultante ao quadrado é igual a V1 mais V2 elevado ao quadrado. Né? Se eu desenvolver V1 mais V2 elevado ao quadrado, eu tenho exatamente a volta da fórmula. Qual a conclusão que a gente chega? Portanto, quando eu estiver somando vetores de mesma direção e sentido, ó, mesma direção e sentido, a nossa soma, ela vira uma soma numérica. Olha só, porque para pensar um pouquinho, galera. Se o resultante ao quadrado é igual a isto elevado ao quadrado, basta tirar a raiz que você tem que ver resultante é igual a V1 mais V2. Ou seja, se eu tenho uma força de módulo 3 para a direita e uma outra força de módulo 2 para a direita, a soma vetorial se tornou uma soma algébrica. Quer dizer, essa é a única situação em que somar vetores tem o mesmo valor, o mesmo resultado do que somar números. Se eu tenho uma força com 2 newtons para a direita e uma outra força com 3 newtons para a direita também, eu teria uma força resultante de 5 newtons. Então aqui, vamos colocar uma observação, os vetores têm a mesma direção e sentido. E sentido. Tranquilo? Super tranquilo, né? Sem problema nenhum. Essa é uma situação. A segunda situação é a situação oposta. Como assim oposta, Danilo? Tenta imaginar agora que o ângulo θ vale 180 graus. Deixa eu colocar mais para baixo aqui, para ficar um espacinho bonito, ó. Tá? Θ igual
a 180 graus. Em que circunstâncias o ângulo entre dois vetores seria 180? Só se eles tiverem um ao contrário do outro. Por exemplo, se eu pegar o V1 aqui, ó, e começar a abrir a perninha no sentido anti-horário, aqui para o sentido da parede, ó, você vai perceber que eles vão ficar um virado para um lado e o outro virado para o outro. Então você teria uma situação assim, ó. Vamos fazer aqui, ó. Você tem um V1, e tem um V2 para cá. V2. E aqui nós temos o ângulo θ. Olha lá. Que a gente chama de ângulo raso, né? Ó. Esse ângulo entre os dois é o ângulo de 180 graus citado. Tudo bem? Beleza. Gente, como é que fica a fórmula de vetores para cosseno de 180? Olha só como ela vai ficar, ó. V resultante ao quadrado igual a V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado mais 2 vezes V1 vezes V2 vezes cosseno de 180. Tá? Quando você aplica o valor do cosseno de 180, opa, peraí, cosseno de 180 é 1, né? É 1. Não, não é 1 não, Danilo, é menos 1. É menos 1. O cosseno de 180 é menos 1. Então veja o que vai acontecer com a nossa conta quando eu substituir no valor do cosseno de 180 menos 1. Olha só. VR ao quadrado igual a V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado. Olha só aqui. Mais 2V1 V2 vezes menos 1. Então isso aqui vai dar menos 2 vezes V1 vezes V2. Presta atenção na diferença que nós temos do ângulo θ0, no primeiro caso, em relação ao ângulo θ 180, no segundo caso. Você tem aqui, ó, o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. É o quadrado da diferença. Então, nesse caso, o resultante ao quadrado é igual ao quadrado da diferença. Olha lá. Tira a raiz quadrada, galera. Tira a raiz quadrada desse número. Qual é a raiz quadrada de VR ao quadrado? VR. Qual é a raiz quadrada de V1 menos V2 ao quadrado? V1 menos V2. Portanto, o resultante nesse caso passa a ser uma subtração. O negócio é tão louco que uma soma muitas vezes é, na verdade, numericamente uma subtração. Por exemplo, imagine uma força com 5 newtons para a direita e uma força com 3 newtons para a esquerda. A força resultante daria 2. Né? Quando os vetores estão apontando um para um lado e outro para o outro, isso vai acontecer sempre. E aí vai uma dica. Em que circunstâncias os vetores começam a apontar para lados opostos? Toda vez que o ângulo entre eles for acima de 90 graus. Tá? Abaixo de 90 graus você tem ângulos agudos, de 0 até 90, né? 90 você tem os vetores perpendiculares, que é o caso que nós vamos fazer aqui embaixo. E os valores acima de 90 vão trazer cossenos de ângulos negativos. A partir de 90 graus, por exemplo, o cosseno de 120. 120 é um ângulo muito famoso na física. Tem várias coisas que acontecem com ângulos de 120 graus entre si. O cosseno de 120 vale menos meio. Então são situações que você começa a perceber exatamente aquele problema que eu falei no começo da aula. Cuidado na hora de somar vetores. Não é simplesmente fazer uma continha de mais. Tranquilo? Beleza? E aí, para encerrar esses casos mais especiais, a gente tem o caso do cosseno, do ângulo, melhor dizendo, de 90 graus entre os vetores. Então, θ igual a 90 graus entre os vetores. Qual é a situação que envolve θ igual a 90 graus? Ah, essa eu conheço. Você tem vetores perpendiculares entre si. Vetores perpendiculares entre si. V1 e V2. Olha lá. Aqui está o ângulo de 90 graus, que é o ângulo reto. Tá?
Se nós aplicarmos a regra do paralelogramo, nós vamos chegar à situação de que ela vai apontar para lá, ó, para a direita. Tá certo? E na hora que a gente vai colocar o cosseno de 90 aqui, nós vamos ter uma surpresinha. Vamos fazer a conta aqui, ó. Vamos lá. VR ao quadrado é igual a V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado mais 2 vezes V1 vezes V2. Ó, até aqui eu estou copiando a fórmula que eu passei para vocês. V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado mais 2 vezes V1 vezes V2 vezes o cosseno do ângulo. O cosseno do ângulo, eu vou colocar aqui, cosseno de 90. Tá? Lembra que eu comentei com vocês que o cosseno, assim como o seno, né, varia de menos 1 a 1? O cosseno de um número pode ser zero? Pode. O cosseno de um ângulo pode ser zero, desde que esse ângulo seja um ângulo reto. Então aqui, ó, eu vou tirar, vou botar zero, e a nossa conta vai ficar mais curta. Veja por quê, ó. VR ao quadrado é igual a V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado. Porque, veja, todo esse termo grande aqui, 2 vezes V1 vezes V2 vezes o cosseno, isso aqui vai anular pelo fato do cosseno do ângulo ser zero. E aí nós chegamos numa fórmula bem conhecida. O quadrado de um número é a soma dos quadrados dos outros dois. Vocês conhecem essa relação na geometria? Pensa num número cujo quadrado dele é sempre a soma do quadrado de outros dois. Nós estamos falando do Teorema de Pitágoras. No Teorema de Pitágoras, ele diz que a soma dos quadrados das hipotenusas é igual ao quadrado aliás, a soma do quadrado dos catetos, do cateto oposto, do cateto adjacente, é o quadrado da hipotenusa. Ah, então você está querendo dizer, Danilo, que quando eu precisar calcular uma resultante de vetores perpendiculares, é só eu usar Pitágoras? Exatamente, exatamente. Aqui, ó, vamos aplicar a regra do paralelogramo? Só para a gente deixar bonitinho o desenho, ó. Aqui você tem o V2, aqui você tem o V1, nós colocamos os dois vetores na mesma origem, e aí eu vou construir o meu paralelogramo, ó. Ó, construir o paralelogramo. Percebe aqui, ó, um retângulozinho? Como é que a gente vai desenhar a resultante nesse caso, galera? Eu faço isso, ó. Pronto, ó. VR. Pronto, olha aqui o vetor resultante, ó. É exatamente a hipotenusa de um triângulo retângulo. De tal maneira que, como esses ângulos são mais famosos, a gente não vai ter que ficar usando toda hora essa fórmula. O que você precisa guardar? Quando dois vetores têm a mesma direção e sentidos, somá-los é a mesma coisa que somar números. Quando dois vetores têm a mesma direção e sentidos opostos, somá-los, na verdade, é subtraí-los. E quando dois vetores são perpendiculares entre si, somá-los é aplicar o Teorema de Pitágoras e achar então o resultante, que é a hipotenusa. Tudo bem? Esses casos são apenas alguns, tá? Na aula de exercícios, a gente vai trabalhar outros casos com ângulos diferentes e, obviamente, né, pessoal, se o cara me dá um ângulo diferentão, que não seja 30, que não seja 0, 30, 60, 45, 90 e 180, ele vai me dar o cosseno do ângulo. Então, às vezes, o cara dá lá um ângulo de 37 graus, que é um cosseno super famoso lá na física, tá? Um ângulo super famoso. Ah, ele vai te dar o cosseno, então, de 37 graus, tá? E assim por diante. Então, você não precisa se preocupar em ficar dependendo de cosseno para poder resolver o exercício, porque isso é dado na própria questão. Tranquilo? Belezinha? O que a gente vai fazer agora? No item 2, ainda, nós vamos trabalhar o conceito de subtração. A subtração, como eu disse para vocês no começo da aula, não é um recurso muito utilizado na física, a não ser quando você precisa calcular variações de vetores. Variação de velocidade, para achar a aceleração vetorial. Variação de deslocamento, ΔS, para achar a ΔS vetorial. Na parte de mecânica, a gente usa muito para trabalhar com o teorema do impulso, a variação da quantidade de movimento de um corpo, que também é uma grandeza vetorial. Então, quando eu preciso trabalhar com variações, aí eu não faço a soma.
eu faço a subtração. Tudo bem? O que vai acontecer nessa subtração? Nós vamos mudar o jeito de desenhar o vetor, é uma regra do paralelogramo, mas um pouquinho diferente, e a nossa fórmula também vai ganhar uma coisinha diferente aqui. Super fácil de memorizar, tá bom? Então vamos para o item 2 ainda, trabalhar com subtração de vetores. Então agora continuando o item 2, a gente vai trabalhar com o caso, ou melhor, os casos de subtração vetorial. Você fala assim, como assim os casos, Danilo? Subtrair dois números não é fazer um menos o outro? É. O problema é que na física, as variações elas são conceituadas de uma maneira muito específica. Quando eu falo em variação de velocidade, por exemplo, eu penso na velocidade final menos a inicial. A variação de espaço, que também é uma grandeza vetorial, também é feita pelo espaço vetorial final menos o espaço vetorial inicial. Então, quando você vai subtrair vetores, faz diferença sim você fazer V1 menos V2 ou V2 menos V1. Essa é o problema da subtração vetorial. Então presta muita atenção aqui, porque a gente vai usar a regra do paralelogramo, só que de um jeito não convencional. Então imaginem duas situações, tá? Eu tenho vetores V1, V2, coloquei os vetores ali, como vocês estão vendo, na mesma origem. Então vamos escrever aqui, mesma origem. Origem. Já conheço o ângulo formado entre eles. A gente viu que esse ângulo vai ser relevante na hora de calcular o valor do resultado, né, da conta, tá? E aí eu vou fazer então duas contas, V1 menos V2, e depois eu vou fazer V2 menos V1. Por isso que eu coloquei aqui dois casos no quadro. Então olha só, o que a gente precisa saber primeiro? O módulo do vetor resultante. Quanto vale o resultado desta conta? O valor, qual é o valor do vetor resultante? A formulinha para você calcular o valor do vetor é muito parecida com a fórmula da soma. Veja só, o nosso vetor resultante, eu vou chamar ele de VR ao quadrado, olha lá. A fórmula começa igualzinho. Eu vou pegar o quadrado de um mais o quadrado do outro. Só que lembra que na fórmula da soma, aqui vinha mais 2 vezes um vezes o outro, vezes o cosseno. Muito bem, aqui vem menos 2 vezes V1, V2, 2V1, V2, multiplicado pelo cosseno do ângulo entre eles, cosseno de θ. É bem fácil de você não errar a conta pelo seguinte... Na soma, aqui vem sinal de mais, ó. Na subtração, aqui vem o sinal de menos. Para quem lembra um pouco de matemática, essa formulinha com o menos ali é justamente o que vocês aprendem na geometria como lei dos cossenos. A lei dos cossenos, ela te permite achar o lado desse triângulo aqui, ó, que seria o nosso resultante. Daqui a pouco a gente vai mostrar isso para vocês. Tudo bem? Beleza? Tá, Danilo, o módulo eu sei calcular agora. E se eu precisar desenhar o vetor? Então vamos lá. Direção e sentido. Direção e sentido são obtidos. Presta atenção aqui, porque isso aqui é chato, hein? São obtidos a partir da regra do paralelogramo com vetor oposto. Regra do paralelogramo com vetor oposto. Isso aqui é a parte chata da história, que você precisa ter bem cuidado. Inclusive, sugiro que você assista isso 2 ou 3 vezes, tá? Para entender. Que de primeira assim é meio... Você vai falar, o que ele está fazendo? O menino é louco. Espera que você vai entender. Então veja só. Vamos imaginar então duas situações, tá? Primeiro, vamos imaginar que eu estou fazendo um problema de física e eu preciso calcular isso aqui, ó. O V resultante é igual a V1 menos V2. Então, por exemplo, imagine que o V1 é a velocidade final, um vetor velocidade final,
E o V2 seria a velocidade inicial. Então vou fazer VF menos VI, que é o ΔV, o famoso ΔV vetorial. Muito bem, como é que a gente vai entender a história? Calcular o módulo é a coisa mais tranquila do mundo. Você vai aplicar a lei dos cossenos com o ângulo que você já conhece entre eles. O problema é desenhar o vetor. Vem cá. Para você entender V1 menos V2, eu vou escrever uma coisa diferente. Eu não posso escrever isso aqui como sendo V1 mais menos V2? Não é a mesma coisa? V1 mais menos V2 é a mesma coisa que V1 menos V2. Agora, peraí, Danilo, por que você fez isso? Eu quero que você perceba uma coisa muito bonitinha. Quem é menos V2? Menos V2 é o vetor oposto de V2. Ah, peraí. Eu vou fazer uma soma de um vetor com outro no oposto. Por isso que eu escrevi aqui, ó, a direção e o sentido são obtidos a partir da regra do paralelogramo com o vetor oposto. Que vetor oposto é esse? O vetor que vem com o sinal negativo aqui. Presta atenção no que eu vou fazer. Eu vou desenhar o vetor V1 igualzinho ao vetor que vocês estão olhando aqui. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então é 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ele tá aqui, ó. Vou desenhar com a régua, tá? Para ficar bem bonitinho. O bom de aula gravada é que eu não tenho que ficar esperando vocês para copiar a lousa. Ai, professor, espera um pouquinho, tirar foto da lousa. Sempre essa coisa da foto, né? V1, deixa eu colocar para cá. V1. Ó, desenhei o V1. Ok? Agora vem cá. Dá uma olhada no nosso V2. O nosso vetor V2, ele é um vetor horizontal que na minha lousa tem 5 quadradinhos para a direita. Então eu vou desenhar o vetor oposto. Olha aqui, ó. Eu vou desenhar de outra cor, tá? Vou desenhar de vermelhinho. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Ele tá aqui, ó. Olha aqui, ó. Esse vetorzinho é o vetor menos V2. O vetor oposto. Danilo, por que você fez isso? Eu fiz isso por um motivo muito simples. Ao pegar V1 e somar com V2 negativo, que é o oposto, eu criei uma soma vetorial. É uma subtração, eu precisava fazer uma subtração, mas eu criei uma soma vetorial na hora de desenhar. Como é que eu desenho o vetor resultante numa soma vetorial? Vem cá, vamos desenhar. Vai de outra cor, tá? Primeiro eu vou desenhar o paralelogramo, o nosso querido paralelogramo. Então, aqui, ó. Uma paralela ao vetor V1, percebem? Olha o tracejadinho ali paralelo ao vetor V1 e um outro paralelo ao vetor V2. Olha lá. Nós temos os vetores na mesma origem, ok? E aí eu vou desenhar o vetor resultante fechando a diagonal do meu paralelogramo. Olha só o que vai acontecer aqui. Vamos colocar aqui uma régua bonitinha e desenhar o resultante. Ó, esse é o resultante. Isso aqui eu vou chamar de ΔV. ΔV vetorial. Percebem? Ah, então a resultante é um vetor que também é obtido por um paralelogramo, só que com um dos vetores do lado oposto. Pronto, desenhei o vetor. Então lembrando, para o cálculo do módulo, você usa a formulinha, que é igual à lei dos cossenos, com o ângulo entre eles. Você já tem esse ângulo entre eles. Se o exercício pedir para você representar o vetor ΔV, você faz essa paralelogramo com um número invertido. Tudo bem? Tranquilo? Agora, e o caso 2? O caso 2 é o caso onde eu vou fazer V2 menos V1. Porque veja só, no primeiro caso, eu considerei que isso aqui seria o vetor final. Final menos inicial. V1 menos V2. E se o vetor V2 for o final? Aí eu faço V2 menos V1. Só que aí vocês já imaginam que eu vou usar o mesmo raciocínio anterior. Então, ó, se eu precisar fazer Vres de resultante
como sendo V2 menos V1, eu vou aplicar essa técnica de novo. Quem é V2 menos V1? Ah, isso aqui é V2 mais menos V1. Gente, é muito legal esses truquezinhos da matemática, né? A gente fala, mas eu não ia pensar nisso nunca. Eu também não ia pensar, é que me ensinaram a fazer isso no cursinho. Essas sacadinhas, elas eliminam uma quantidade de coisas que você tem que decorar que você não tem uma noção. Isso te dá mais empoderamento, isso te dá mais autonomia, inclusive para estudar sozinho, que é o ideal, né? Então veja só, como é que eu desenho V2 mais menos V1? Então vamos lá. V2 é o vetor na horizontal, então esse eu vou desenhar do jeito que ele tá, V2. Lembra que no primeiro caso eu inverti o V2, né? Agora eu vou inverter o V1. 1, 2, 3, 4, 5. Peraí. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. Tá aqui, ó. Esse aqui é o nosso vetor V final. V2. Tá? Beleza? Agora eu vou desenhar o V1 ao contrário. Tá? O V1 ao contrário, eu vou pegar o vetor que está apontando para cima e apontar ele para baixo. Tá? Então vai ser assim, 1, 2, 3, 1, 2, 3, aqui, aqui, ó. Olha que bonitinho que vai ficar essa figura. Pum. Olha aqui o V2. Ou melhor, esse aqui é o menos V1, né? Tô falando besteira aqui. Menos V1. Pronto. Transformei numa subtração, numa soma, para quê, Danilo? Para aplicar a regra do paralelogramo. Então apliquemos novamente a regra do paralelogramo. Desenhe as paralelas aos vetores. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? E desenhe aqui, ó. Pronto. Ó lá. Desenhei. Ô, gente, vocês estão percebendo que o polígono ficou idêntico ao de cima? Idêntico ao de cima. Só que tem um detalhe. No polímero, olha a minha vontade de dar aula de química, polímero. No polígono de cima, quando eu fiz a regra do paralelogramo, o ΔV deu para cima, não é isso? O que vai acontecer quando eu fechar a diagonal do paralelogramo agora? Veja só. A diagonal do paralelogramo vai ter a mesma direção da de cima. Olha lá. Esse aqui é o nosso ΔV. ΔV. Tá certo? Percebe que a única diferença de fazer V1 menos V2 ou V2 menos V1 vai ser o sentido do vetor. Tá? Beleza? Aí você fala assim, Danilo, mas não tem um jeito mais fácil de fazer isso? Não. Não. O que eu posso mostrar para você é uma dica que vai te ajudar. Dá uma olhada aqui, vem cá. Use sua imaginação abstrata. Use sua imaginação abstrata, que eu sei que ela é enorme. Tá vendo esse vetor aqui, ó? ΔV? ΔV? Os dois casos. Imaginem que eu vou pegar o ΔV e vou levar ele para cá, ó. Se eu pegar esse segmento ΔV aqui, ó, esse segmento ele vai exatamente fechar o meu triângulo aqui, ó. Vou desenhar isso aqui, ó. Ó, peraí. Esse desenho é meio tenso. Eu sempre borro a lousa quando eu vou fazer esse desenho, moçada. Espero que dessa vez não aconteça. Ah, vai dar certinho. Pronto. Olha a ginástica que eu tô fazendo aqui. Tá vendo esse vetor que eu tô desenhando aqui, ó? Esse vetor é o ΔV. Ah! É a regra da poligonal fechada que a gente chama. Quando você precisar desenhar um vetor delta, um vetor diferença entre dois vetores, você simplesmente se preocupa em fechar o triângulo. Só que aí tem um problema. O vetor ele vai estar apontando para cima ou para baixo? Depende. Depende. Por exemplo, se eu fiz V1 menos V2, que foi o primeiro caso, o vetor vai apontar para cima. Perceberam? Se eu fizer V2 menos V1, o vetor tem o mesmo tamanho e direção.
porém ele terá sentido para o V2. Aí eu tinha um professor no cursinho, um professor maravilhoso, assim, sou apaixonado por ele até hoje, o professor Elu. Ele falou uma frase que ficou marcada na minha vida até hoje, desde 97. Ele falava assim, você quer saber para onde está apontando o vetor de subtração? Guarda a seguinte frase, aponta o primeiro da conta. Hã? Aponta o primeiro da conta. Eu vou escrever para você aqui, ó. Professor, eu não entendi nada que você falou. Calma. Aponta para o primeiro da conta. Vê se você consegue entender. Eu achei essa frase genial, gente. Eu sou super contra essas frases de musiquinha, foi Clovis Bornai que incendiou Atenas, mas essa frase ajuda. Quer ver? Vem cá. Quando você fez V1 menos V2, quem era o primeiro da conta? O V1. Então, nesse caso, o ΔV vai apontar para o primeiro da conta. Então, aqui você teria, ó, V1 menos V2. Ó. Se a tua subtração for V1 menos V2, a ponta vai apontar para o V1, que é o primeiro da conta. Se você estiver fazendo V2 menos V1, percebe que ele apontou para baixo? Ó? Quando ele aponta para baixo, ele está apontando para o primeiro da conta também. Ó. Ah, boa, muito boa. V2 menos V1. Pronto. Aponta o primeiro da conta. Então lembrar que para fazer a subtração, você vai transformar a subtração numa soma com um vetor oposto. Fecha o polígono. Aponta o primeiro da conta. Geralmente o nosso problema maior vai ser, como eu disse para vocês já na outra parte também, vai ser calcular o módulo do vetor delta, que é a diferença. Esse módulo é calculado exatamente pela lei dos cossenos. Tudo bem? Fechamos a soma, fechamos a subtração. Agora a gente vai passar para o item 3, que é o item que a gente mais vai aplicar nos exercícios de mecânica, que é a decomposição de vetores. Qual que é a ideia, pessoal? Quando eu pego dois vetores e somo, eu tenho um vetor resultante. A decomposição, ela vai fazer o caminho contrário. Eu vou pegar um vetor qualquer e vou escrevê-lo em vetores parciais. Como se eu fosse quebrar o vetor em dois. Esta quebra, entre aspas, do vetor, eu vou chamar de decomposição. A gente trabalha muito com decomposição vetorial quando vai estudar, que é o próximo assunto nosso da cinemática, movimentos balísticos, movimentos circulares. Toda vez que eu vou precisar trabalhar com esse tipo de trajetória curva, eu vou passar a analisar a trajetória em duas dimensões, x, y. Então eu pego vetores e quebro em componentes. A componente horizontal e a componente vetorial. Tudo bem? Então a gente vai encerrar o assunto vetores falando de decomposição vetorial no item 3, pessoal. No item 3, nós vamos encerrar a nossa aula de vetores fazendo a operação mais importante que a gente vai se deparar nos exercícios, que é a decomposição de vetores. Como eu havia dito para vocês agora há pouco, a decomposição vetorial consiste em você pegar um vetor e literalmente quebrá-lo. Não quebrá-lo no meio assim, né? Ah, quebrar, pronto. Não. A gente vai fazer uma decomposição especial. Essa decomposição, ela vai dar origem a dois vetores, que nós vamos chamar de Vx e Vy. E esses vetores, Vx e Vy, têm uma característica muito importante. Eles são perpendiculares entre si. Então a decomposição, eu vou começar escrevendo aqui, ó. Consiste em escrever o vetor resultante em dois componentes.
componentes. Que nós vamos chamar de Vx e Vy, tá? Tais que. Presta atenção no que é o tais que. O vetor resultante é o V, não é? Então, ó, tais que. O vetor ao quadrado tem que ser igual a Vx ao quadrado. Eu vou chamar de Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado. Danilo, não estou entendendo nada do que você está falando. Claro que tá. É só pensar um pouquinho. Pensa num vetor cujo quadrado dele é a soma dos quadrados dos outros dois. Ah, quando um vetor ao quadrado é a soma dos quadrados dos outros dois, significa que esses dois vetores são perpendiculares entre si. Então, a gente pode escrever de uma forma um pouquinho menos matemática que Vx e Vy são projeções de V. Já vou explicar o que é uma projeção. Projeções de V. Tá? Além desses Vx e Vy serem projeções de V, Vx e Vy devem ser perpendiculares. Devem ser perpendiculares. Então, esses dois pontos... Opa! Não consigo falar e escrever ao mesmo tempo, gente, perdão. Perpendiculares. Formam ângulos de 90 graus. Então, essas duas observações são exatamente a base do que a gente vai chamar de decomposição vetorial. Tudo bem? A gente vai dar nome para cada um dos vetores. Primeiro eu vou desenhar e depois eu vou colocar os nomes para vocês. Tá bom? Olha só, eu tenho lá um vetor V qualquer solto no espaço. Tá lá. Para você decompor esse vetor, a primeira coisa que você precisa dar para ele, o que eu costumo brincar na aula, quando eu dou aula para os alunos, é dar um chão para o vetor. Você precisa pôr esse vetor num sistema de eixos. A partir do momento que você põe um sistema de eixos, você entende o que é uma projeção. Veja só o que eu vou fazer então. Eu coloquei aqui no quadro o que eu vou chamar de x e y, que são as direções horizontal e vertical, para que nós tenhamos uma referência. Veja que o meu vetor está lá abandonado a esmo no espaço, não é? Eu vou fazer o seguinte, eu vou enxergar a origem do vetor, que é essa bolotinha aqui, ó. Esta bolotinha ela vai ser a origem de um eixo cartesiano. Então o que eu vou fazer? Da origem eu vou traçar uma horizontal, que vai ser o meu eixo x. Então vamos começar a desenhar. Dá-lhe regrinhas. Ó. Então aqui eu vou colocar um Vx, vou colocar um eixo x, perdão, bem grandão. Bem grandão. Aqui. Tá, ó. E vou colocar um eixo y também. Deixa eu colocar isso aqui mais para cá. Acho que fica melhor, ó. X e y. Y e x. Pronto. Então eu vou colocar aqui um eixão. Eu tenho que colocar um eixo, gente, de preferência maior do que o meu vetor, tá? Para conseguir desenhar direitinho. Ó, pronto. Colocamos o vetor num sistema de plano cartesiano, tá? Só uma curiosidade bem interessante, quando a gente trabalha com vetores no terceiro grau, né, na faculdade, a gente faz decomposições vetoriais em 3 dimensões. Nós, na física do ensino médio, trabalhamos com movimentos em 2 dimensões. O máximo que eu faço é um movimento circular, um movimento balístico. Quando a gente trabalha com a física mais avançada, né, imagina, por exemplo, você ter que descrever o vetor velocidade de um planeta que está se deslocando num espaço tridimensional. É muito mais complexo, você precisaria de um eixo Z. A gente vai parar por aqui no eixo x e y. Percebam que quando você coloca o vetor dentro do nosso sistema cartesiano, imediatamente você pode enxergar ângulos. Eu enxergo aqui 2 ângulos, vê se você concorda comigo. Eu enxergo um ângulo θ, que é o ângulo que o vetor faz com a horizontal, e eu enxergo também um ângulo alfa.
Pode ser alfa, né? Vamos chamar de alfa. Que é o ângulo que o vetor faz com o eixo vertical. É muito importante a gente lembrar que alfa mais beta é 90 graus. Ou seja, nós estamos falando que alfa e beta são complementares. Tranquilo? Isso vai ter uma consequência daqui a pouquinho, na hora que nós formos fazer contas. Na hora que eu mostrar para vocês como é que é a fórmula para calcular a resultante. Muito bem. Que mais que eu preciso fazer? Vamos dar nome para os vetores? Vamos dar nome para os vetores? Olha, o nosso vetor projeção, ele vai ser desenhado assim, ó. Para você enxergar as projeções, você vai pegar a extremidade do vetor que você quer decompor, a ponta dele, e vai traçar paralelas ao eixo Y e paralelas ao eixo X. Então você vai fazer isso aqui, ó, basicamente isso aqui, ó. Aqui e aqui, ó. Pronto, ó. Vocês estão percebendo que eu estou fazendo o oposto do paralelogramo? Quando a gente faz uma soma de paralelogramo, a gente pega dois lados e traça uma paralela. O que eu estou fazendo é pegar a paralela, não, a diagonal, né? Traçar a diagonal. O que eu estou fazendo aqui é pegar a diagonal e quebrar e imaginar quais seriam os lados de um paralelogramo que me dá aquela diagonal. Ou seja, eu estou fazendo o contrário do paralelogramo, como se eu estivesse fazendo um raciocínio de trás para frente, rebobinando uma fita, um vídeo, tá? Quero chamar a atenção de vocês para duas coisas. Vem cá. Olha essa reta que eu vou traçar em laranja aqui, ó. Eu vou traçar ela meio para baixo para não borrar a tinta. Aqui, ó. Eu vou traçar bem destacado para você não deixar de enxergar aí do vídeo. Olha só. Dá uma olhada nesta reta laranja que tem esse comprimento aqui, ó, desse lado. Esta reta laranja é um dos vetores componentes, Vx. Ó. Então eu vou escrever aqui em cima assim, ó. Quem é Vx? O vetor Vx, ele é a projeção horizontal do V. De V. Tá? É como se fosse a sombra do vetor V no eixo X. Isso é chamado de componente do vetor V. É a componente horizontal, o tal do Vx. A nossa componente vertical, ela vai ser desenhada na vertical aqui no eixo Y. Então, vamos fazer aqui. Vou colocar aqui, bonitinha, a nossa componente Vy, aqui. Olha lá. A nossa componente Vy tem exatamente o comprimento do outro lado do nosso paralelogramo. Nosso paralelogramo tem dois lados paralelos iguais aqui, ó, e dois lados paralelos iguais aqui, ó. Então eu tenho o componente Vx e Vy. Então vamos colocar o Vy aqui, ó. Que daí a gente vai fazer continhas com os dois. Quem é Vy, Danilo? Vy se chamará projeção vertical de V. Tá bom? Cada um desses vetores pode ser calculado, desde que eu conheça algumas informações. A primeira informação que eu preciso conhecer, vocês vão de convir comigo, é o módulo do vetor V. Eu preciso saber qual é o tamanho desta diagonal. Ah, a diagonal vale 10, sei lá. Outra informação que eu preciso conhecer. Eu preciso conhecer o ângulo θ ou o ângulo alfa. Tá? Na verdade, eu preciso conhecer seno e cosseno desses ângulos, especificamente. Eu não preciso nem saber o ângulo em si. Eu preciso saber o cosseno ou do alfa ou do beta. A partir do momento que você sabe um, você consegue calcular. Veja só a situação, gente. Vamos calcular então quanto vale o Vx. Primeiro vamos calcular o Vx. Eu vou calcular o Vx supondo que eu conheça o θ. Supondo que eu conheça o θ.
Muito bem. Vocês conseguem enxergar aqui um triângulo retângulo? Veja só. Aqui nós temos, ó, uma hipotenusa, que é o vetor V. O vetor Vx seria um cateto adjacente para o ângulo θ. E o vetor Vy tem exatamente o mesmo tamanho que este outro segmento aqui, ó. Então eu posso fazer assim, como a matemática faz, ó, igual a isso aqui, ó. Tá? E aqui você tem igual a isso aqui, ó. Percebe? Então veja só o que eu posso pensar. Se o cara me dá o ângulo θ e eu quero calcular o Vx, olha o que eu faço. Cosseno de θ igual a... O cosseno de um ângulo é dado por cateto adjacente dividido pela hipotenusa, não é? Então eu vou escrever Vx, que é o meu cateto adjacente, dividido pela hipotenusa. Pronto. Que seria o nosso vetor resultante, o vetor que você conhecerá o módulo no exercício. Portanto, eu posso escrever aqui que Vx, que é a componente horizontal, é igual a V cosseno do ângulo θ. Tranquilo? Ah, professor, então eu posso decorar que a componente horizontal é sempre o V vezes o cosseno? Cuidado. Muito cuidado com essa vontade que a gente tem de deixar a coisa simplista demais. Física não é fácil, química não é fácil e não tem que ser. Quando você começa a reduzir demais as regrinhas, você começa a criar armadilhas. Veja qual é o problema. Vamos imaginar que você decore que Vx é V cosseno. Ah, Vx é V cosseno, ótimo. Vx só é V cosseno quando ele te dá o cosseno, quando ele te dá este ângulo aqui, ó. O ângulo que ele forma com a horizontal. E se ele me der o ângulo alfa, pessoal? Como é que eu acho o Vx conhecendo o ângulo alfa? Veja só, a geometria ensina pra gente que se esse ângulo aqui é alfa, ó, este ângulo também é, ó. Vocês lembram disso? São ângulos alternos e internos. Então, caso ele me dê o ângulo com a vertical, que é o alfa, para que eu relacione alfa com Vx, eu tenho que pensar na função seno. Porque, veja, se para o alfa, para o θ, o Vx é cateto adjacente, para o alfa, o Vx vai ser cateto oposto. Então, se eu tenho alfa, eu vou usar o seno. A conta é a mesma, só que com o seno, ó. Vx dividido por V. Nesse caso, quem é meu Vx? O meu Vx é V seno alfa. Igual a V seno alfa. E veja como faz todo sentido para quem é bom de trigonometria. Pensa em dois ângulos muito famosos cuja soma dá 90 graus. 30 e 60, por exemplo. Você concorda que quando você analisa ângulos complementares, como 30 e 60, 20 e 70, o seno desses ângulos, de um dos ângulos, vai ser sempre igual ao cosseno do outro. Por exemplo, quanto vale o seno de 30? Ah, o seno de 30 vale meio. Então, se o alfa for 30, o seno de 30 vai ser igual ao cosseno de 60. Percebe? Então, toma cuidado. Por isso que é importante você lembrar qual é o mecanismo que a gente usou para poder fazer a decomposição. Beleza? Agora, para o VY, a gente vai na mesma toada. A gente vai na mesma linha de raciocínio. Veja só. Vamos imaginar que nós tenhamos o ângulo θ. Se o exercício me dá o ângulo θ, você deve imaginar que para o ângulo θ, o VY é exatamente o cateto oposto a ele. O VY tem exatamente a mesma medida do cateto oposto que vocês estão enxergando aqui onde eu estou segurando. Então eu vou escrever aqui assim, ó, isso para o ângulo θ, que o seno de θ é igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa. Ó. Tá? Então veja que para eu trabalhar com o Vx eu usei o cosseno do θ.
Para trabalhar com o VY, eu usei o seno do θ. Tudo uma questão de cateto oposto ou adjacente. Nesse caso, a gente tem que VY, vamos colocar aqui outra cor, VY é igual a V seno de θ. Tudo bem? Beleza, tranquilo. Supondo que ele te deu alfa. Quando ele me dá o alfa, eu penso no VY como sendo um cateto adjacente do ângulo alfa. A função que relaciona cateto adjacente com a hipotenusa é o cosseno. Então eu vou escrever aqui, ó, cosseno de alfa igual a cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Olha como é que ficou a continha. Tá? Para um é seno, para o outro é cosseno. Beleza? Portanto, VY, que é a nossa componente vertical, né? É igual a V cosseno alfa. Tá? Dessa maneira, você não fica amarrado a uma regra de memorização. Até porque, dependendo da maldade do examinador, ele sabe que o aluno decora que Vx é V cosseno, Vy é V seno. Só que essa decoreba funciona para esse ângulo aqui, ó, para o ângulo da horizontal. Para o ângulo da vertical, ele inverte. Então o examinador, sabendo disso, ele te dá o ângulo da vertical. Ele avisa no exercício. Mas a gente está tão condicionado a trabalhar com a regrinha que a gente acaba, às vezes, caindo nessa armadilha. Tudo bem? Beleza? Então estão aqui as formas de decomposição vetorial. E é claro, né, pessoal, a gente olha para tudo isso e fala, acho que deu para entender. Na hora que vai fazer os exercícios, as coisas vão enrolar-se. E é óbvio. Então, olha só. Assistam essa aula com bastante calma. Façam os seus mapas conceituais. Anotem as dúvidas. Essa aula vai ser disponibilizada para vocês junto com o material teórico. Lá tem os exercícios de casa, tem os exercícios de sala, que são os que a gente vai fazer. E eu sugiro, como sempre para vocês, que vocês, ao estudarem, ao assistirem às aulas, anotem as dúvidas, tentem resolver os exercícios de sala. É importante que você pelo menos olhe alguns exercícios, que você não vá para a aula totalmente de paraquedas, tá? Esse processo de se preparar para a aula, ele é muito importante dentro desse formato à distância, tá? Como a gente não tem essa interação sempre, é importante que você já se prepare assistindo a teoria e anote as dúvidas. Olha, Danilo, aquela passagem que você falou na aula eu não consegui pegar, não entendi direito, assisti 2, 3 vezes e não entendi. Isso acaba, vamos dizer assim, incorporando a nossa aula de exercícios, ela se torna uma aula mais interativa e vai ser bom para todo mundo. Vai ser bom, inclusive, para os seus colegas que também têm as dúvidas. Beleza? Compartilhem as dúvidas, mandem os feedbacks e eu espero vocês na aula de exercício. Tudo bem? Muito obrigado e até mais.